Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, bom momento de estudo para você. Continuando a nossa aula sobre direito penal militar. Direito penal militar. Não é direito processual penal militar, que também gravaremos processo penal militar. É direito penal militar. Estamos ainda naqueles tópicos, naquele assunto sobre a aplicação da lei penal militar. Hoje, inclusive, é a nossa segunda aula sobre a aplicação da lei penal militar. Que se você verificar, todo concurso que tenha que exige direito penal militar, essa parte que vai do artigo 1º até o artigo 28 é de extrema importância. Vamos lá? Na aula passada nós falamos sobre lei penal militar no tempo, né? Lugar do crime, lei penal militar mais benéfica, você deve estar craque nisso aí. Eu quero crer, inclusive, que os senhores estão fazendo os exercícios, pegando exercício na internet, prova passada, porque só assim você vai fixar o conteúdo e só assim você vai eliminar eventual dúvida, porque se você deparar com uma questão que você não consiga, ou que você tenha errado, ou que te gere dúvida, você vai mandar no meu e-mail e vai perguntar: Marciano, por que eu errei aqui? Por que a resposta é essa, tal? E eu vou te ajudar, tá bom? Então vamos lá. Hoje, né, dando sequência, então, nessa aplicação da lei penal militar, o artigo 7º, sobre territorialidade e extraterritorialidade. Territorialidade, você já tem uma noção pelo próprio nome, território. Extraterritorialidade, algo fora do território. Territorialidade, está se questionando, está aqui dizendo: para aí, ó, o crime, o Código Penal Militar, né, que define os crimes militares, se aplica no território brasileiro? Ó, a pergunta. E é possível também aplicar o Código Penal Militar nosso, brasileiro, num fato praticado fora do nosso país, né? Então é isso o nosso tema, ou melhor, sobre isso que diz o artigo 7º. Olha lá. Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de contravenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional ou fora dele, ainda que, neste caso, o agente esteja sendo processado ou tenha sido condenado pela justiça estrangeira. Então, veja bem, princípio da territorialidade, o artigo ele engloba dois princípios: territorialidade e extraterritorialidade. Por quê? Na territorialidade vem até aqui, olha aqui, ó. Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de contravenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido, no todo ou em parte, no território nacional. Até aqui, melhor dizendo. Então, veja bem. Ora, princípio da soberania. Aqui quem manda somos nós, vamos dizer o seguinte, né? Ora, se alguém pratica um crime militar dentro do nosso território, dentro do nosso país, tá? Vai aplicar o quê? A nossa lei penal militar. É isso que está dizendo isso aqui, ó, tá? Se o crime foi praticado aqui no território nacional, não interessa o agente. Ah, mas quem praticou? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu, tá? Sou venezuelano. Tá? Vai passando uma viatura do exército, eu pego uma pedra, jogo e quebro, danifico a viatura do exército. Mas para aí, eu sou venezuelano. Será que vai aplicar e eu vou responder pelo direito penal militar brasileiro ou vou ter que responder pelo direito do meu país lá da Venezuela? Ora, você praticou o crime aqui no Brasil, você feriu um bem militar, você feriu um patrimônio militar, você vai responder pelo Código Penal Militar brasileiro. É isso que está dizendo, ó. Se o crime foi praticado no território ou em parte, tá certo? Aplica-se a lei penal nossa, a lei penal militar, tá certo? Até aqui, princípio da territorialidade. Praticou o crime aqui, não interessa a origem da vítima, não interessa a origem do autor, do suposto criminoso, quero dizer, não interessa a nacionalidade dele. Ele praticou um crime militar dentro do Brasil, no nosso território, ele vai responder aqui sob, né, a nossa lei. Agora, que interessante esse aqui, ó. Tudo bem. Qualquer situação, qualquer agente
que praticar um crime penal, né, um crime militar, melhor dizendo, no Brasil, vai responder de acordo com a nossa lei? Em regra, sim, mas tem exceção, porque olha aqui, ó, sem prejuízo de convenções, tratados, regras de direito internacional. Opa, então para aí, ó. Significa dizer que se, por exemplo, um diplomata praticar um crime militar, ele não vai responder pelo Código Penal Militar. Digo, ele não vai responder de acordo com a nossa lei penal militar. Por quê? Porque existe uma convenção de 1916, Convenção de Viena, que diz que o diplomata será processado pelo seu país, pelo país acreditante, pelo país que ele representa. Então significa, pega esse exemplo, eu sou diplomata, vai passando uma viatura do exército, eu pego uma pedra e danifico a viatura do exército. Eu pratiquei um crime militar? Pratiquei um crime militar, né? Numa primeira vista. Agora, eu vou ser processado, eu vou responder de acordo com a nossa lei, de acordo com a lei penal militar brasileira? Não. Por quê? Porque o próprio artigo 7º, quando tratou do princípio da territorialidade, quando diz que todo crime praticado no nosso território, o sujeito vai responder aqui pela nossa lei, cuidou de trazer a exceção. A menos que o agente que praticou o crime tem uma proteção, tem uma regra diversa, previsto numa norma internacional. É o caso do diplomata. Diplomata, então, eu sou diplomata, quebrei uma viatura do exército, não vou responder pela lei penal militar. Vou responder de acordo com a lei do meu país, vou ser processado lá no meu país, o país que eu represento, tá certo? Então, olha só, aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de contravenções, tratados e regras de direito internacional. Quer dizer o seguinte, que se o agente que praticou o crime tiver uma proteção, tiver uma garantia, tiver um tratamento diferenciado em razão de tratado, convenção ou uma regra internacional, sai fora o direito penal militar brasileiro e ele vai responder de acordo com o tratado, de acordo com a convenção, uma norma de direito internacional. Tá certo? Princípio da territorialidade. Então significa, né, professor? Eu não posso dizer que o princípio da territorialidade no direito penal militar é absoluto. É verdade. Aliás, nem no direito penal militar e nem no direito penal comum, né? Não é absoluto, porque aceita regras extras, regras internacionais, tá certo? Ou fora dele, olha só, aplica-se a lei penal militar, né, aos crimes praticados no território ou fora dele, ainda que neste caso o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Está dizendo o seguinte, aquela segunda pergunta que eu fiz logo no início. O sujeito praticou um crime contra um bem militar, só que fora do país. Tá certo? Imagina que alguém acabou furtando uma pistola de um soldado do exército lá no Haiti. Entendeu? Está fora do país, está fora do nosso território. Ele vai responder de acordo com a nossa lei. Como que ele vai ser processado? Aí é outros 500. Porque aí entra outras situações de processo penal militar. Agora, o sujeito furtou a pistola do soldado do exército que está lá no Haiti. Está fora do nosso território. Ele vai responder de acordo com a lei penal militar? Vai, porque olha só, ainda que, ou melhor, ou fora dele. Fora do quê? Fora do nosso território. Mesmo que o crime militar seja praticado no estrangeiro, o agente, o criminoso, o suposto criminoso, responde de acordo com a nossa lei penal militar. Se ele praticou um crime militar, né? Se ele praticou um crime contra uma instituição militar, se ele praticou um crime contra a administração militar, nós verificaremos hoje ainda como definir um crime militar, tá certo? O sujeito praticou um crime militar lá no Haiti, né? Ofendeu um bem da instituição militar brasileira, ele vai responder de acordo com o nosso Código Penal Militar. Ah, mas e se ele estiver sendo processado lá? Não interessa, porque olha só, ainda que
neste caso, ou seja, praticar o crime no estrangeiro, o agente esteja sendo processado lá. Ah, mas ele já foi condenado, ele furtou uma pistola do soldado do exército lá no Haiti, foi condenado, ele pode ser condenado no Brasil? Pode. Opa, professor, para aí, mas ninguém pode ser condenado 2 vezes. Ninguém pode responder duplamente, ou seja, claro que ele cumpriu uma pena por esse furto lá no Haiti, e se porventura veio dar bobeira e entrou no Brasil, ele pode cumprir pena aqui. Evidentemente que vai descontar a pena que ele cumpriu lá. Entendeu? Se ele cumpriu 1 ano lá e foi condenado em 3 aqui, ó, só falta 2 para ele cumprir aqui. Tá? Então não há bis e id, não, negativo. Pode sim, então cuidado com a pegadinha, dizendo, o examinador cria uma questão para você, para testar você. Para aí, o crime foi praticado no estrangeiro. Você está ali na questão. Ele não pode ser processado no Brasil? Porque o Brasil não tem jurisdição estrangeira? Pode sim, está lá no artigo 7º. Entendeu? Pode sim. Ainda que tenha sido condenado no estrangeiro, ainda que esteja respondendo o processo no estrangeiro, praticou um crime militar, né, praticou um crime definido no nosso Código Penal Militar, responde de acordo com o nosso Código Penal Militar, a menos que tenha uma regra de direito internacional isentando o agente da nossa legislação penal militar. Tranquilo? Então, cuidado com essa pegadinha, né? Porque senão fala assim, ó, aplica-se ao direito penal militar aos fatos praticados no estrangeiro, salvo se já tiver sido condenado no país onde aconteceu o fato falso. Ainda que tenha sido julgado, ainda que tenha sido condenado, isso não impede de instaurar um processo aqui no Brasil. Claro que daqui a pouco nós vamos estudar sobre a sentença de cumprimento de pena no estrangeiro. Claro que vai descontar o que ele cumpriu lá. Tá certo? Ok? Então, fechando aqui, aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de contravenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional. Princípio da territorialidade. Você praticou o crime aqui no Brasil? Vai aplicar a nossa lei penal brasileira, desde que, salvo regra internacional. Ou fora dele, se o crime foi praticado no estrangeiro. Neste caso, extraterritorialidade. É possível, então, quando um crime é praticado no estrangeiro, ser penalizado o sujeito sob ou com a nossa lei. Mesmo que agente, esteja sendo processado ou já tenha sido julgado no estrangeiro. Com isso aí você mata qualquer questão sobre o princípio da territorialidade e extraterritorialidade. Territorialidade, crime praticado no Brasil. Extraterritorialidade, crime praticado no estrangeiro. Aplica-se a nossa lei. Professor, claro que quando se fala em crime militar, no artigo 9º define o crime militar. O crime praticado no estrangeiro, evidentemente, tem que ofender uma instituição militar, tem que ofender um militar em serviço, tem que ser os casos ali previstos, tá certo? Porque existem as regras também do país de origem. Se um crime foi praticado dentro ou a bordo, lá no estrangeiro, a bordo de navio, né, ou aeronave estrangeira, está fora do Brasil, está lá fora, né? E se tiver serviço do governo estrangeiro, evidentemente que aí não vamos entrar em detalhe, porque aí não tem nada a ver, porque aí quem vai processar é o país, etc. Tal. Aqui não, aqui imagina que o sujeito está lá patrulhando, fazendo serviço, e alguém furta ou rouba a pistola dele, lá no Haiti. Tá? Vai aplicar a nossa regra, vai aplicar a nossa lei penal brasileira, tá? Militar. Território nacional por extensão. Bom, quando se fala em território, você pensa no mapa do Brasil. Você pensa na porção de terra. Você pensa aí onde você está assistindo. Você, aí na sua cidade, aí no seu estado, é território nacional, concorda? Agora, olha o que o Código Penal Militar trouxe também.
o que considera também como território nacional. Para os efeitos da lei penal militar, consideram-se como extensão do território nacional as aeronaves e os navios brasileiros, onde quer que se encontrem, sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal de autoridade competente, ainda que de propriedade privada. Ou seja, pessoal, aqui está falando de navio e avião, aqui está falando de embarcação, aqui está falando de aeronave. Se a embarcação, se o navio ou a aeronave estiver fora do Brasil, ele não está no nosso território. Concorda? Por isso que eu falei, pensa no mapa. Aí na sua cidade, território nacional. E agora, o navio, a aeronave que estiver fora do nosso território. Está lá nos Estados Unidos, por exemplo, um avião da FAB. Acontece um crime dentro da aeronave. É nosso território. É o chamado território nacional por extensão. Por quê? E estende-se ou considera-se como território nacional as embarcações, os navios militarmente ocupados, ou ainda que seja de propriedade privada. Imagina um avião de uma empresa privada, não vou fazer propaganda, não vou falar aqui que tipo de empresa, mas imagina, um avião, né, uma aeronave de uma empresa privada que foi locado pelo exército e está lá na Bolívia, tá certo? E alguém pratica um crime dentro dessa aeronave. Ela é de propriedade privada, mas olha só, ainda que de propriedade privada, se estiver a serviço do nosso país, se estiver sob o comando militar, é considerado território nosso. Por isso que fala, para os efeitos da lei penal militar, considera-se como extensão do nosso território, do território nacional, as aeronaves e os navios brasileiros, não interessa onde estiver, onde quer que se encontre, quer dizer, ainda que se encontrar no estrangeiro, porque está sob o comando, está comandado, está a serviço de uma instituição militar. E aí, evidentemente, se praticar um crime a bordo de navio ou aeronave militarmente ocupado, ou seja, ainda que de propriedade privada, mas a serviço de uma instituição militar, ainda que essa aeronave ou embarcação esteja no estrangeiro, é considerado nosso território, vai aplicar então a nossa lei penal militar, tá certo? A ampliação a aeronaves ou navios estrangeiros. É também aplicável a lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros, desde que em lugar sujeito à administração militar e o crime atente contra as instituições militares. Olha só, aqui está dizendo o seguinte, e se a aeronave, e se a embarcação for estrangeira, né? E alguém dentro da aeronave, dentro da embarcação, pratica um crime militar. Tá certo? A aeronave não é nossa. Uma coisa é o artigo anterior que fala, para aí, considera-se nosso território, né, a embarcação ou a aeronave que estiver a serviço de uma instituição militar, militarmente ocupada, sob o comando de uma autoridade militar, ainda de propriedade privada, né, foi alugado ali para isso. É nosso território. E ao contrário, e se uma aeronave estrangeira estiver no Brasil? E se uma embarcação estrangeira estiver no Brasil e alguém pratica um crime militar dentro da aeronave ou da embarcação? É estrangeira. E aí, aplica-se a nossa lei penal militar? Ou não? Ou vai aplicar a lei penal da origem do país em que estiver registrado o navio ou aeronave, do país da bandeira do navio ou da aeronave? Pronto, tem que resolver isso aí. O direito penal militar, o Código Penal Militar veio e resolveu, sim, 2 requisitos para aplicar a lei penal militar. Primeiro, está aqui, ó, se o crime for praticado em lugar sujeito à administração militar. Por exemplo, tem um avião, imagina um jato,
um jatinho dos Estados Unidos que está dentro de uma base aérea da FAB. Está dentro de uma base aérea. É aeronave estrangeira. Só que a base aérea ali da FAB é uma administração militar. Ali quem administra é a FAB. Então está sujeito à administração militar. Muito bem. Primeiro requisito. Desde que a embarcação, a aeronave, esteja na área militar, esteja numa área sob a administração militar, né? Ora, se uma aeronave que trouxe os soldados de Israel para fazer guerra na selva na Amazônia, na base dos SIGs, do Guerra na Selva, ora, ali está. Aquela área é administrada pelo Exército Brasileiro, está sob a administração militar. Pronto, é o primeiro requisito. Tá? Segundo requisito, se o crime atentar contra as instituições militares. Então veja o seguinte, o jatinho dos Estados Unidos, né, está aí na base da FAB, numa base da FAB. Lá dentro do jatinho, começa uma briga. E eles se matam ali. Um mata o outro. Muito bem. Tá? Um tripulante acabou matando o outro. Primeiro requisito. Será que vai aplicar a lei penal militar? Olha aqui, ó. Está sujeito, ele está numa área militar. Só que o que tem a ver nós com isso? Que tem eles, o problema deles, porque, ó, crime não atenta contra uma instituição militar. Ele furtou alguma coisa da FAB? O crime foi contra um soldado, um militar da FAB? Não, foi entre eles. Então, o problema deles. Então, tem que juntar os dois requisitos. Quando a aeronave estrangeira, quando o navio estrangeiro estiver no Brasil, é possível aplicar a lei penal militar, desde que preenchidos os dois requisitos. Tem que estar numa área militar, administrado, né, sob a administração militar, e atentar contra uma instituição militar, ou, como diz, né, atente contra as instituições militares. Tá certo? Imagine que, na hora que o avião chegou, o jatinho chegou, o comandante ali foi lá receber. Olha que ele entrou, o pessoal rendeu o comandante e furtou a pistola do comandante. Opa, para aí, ó. O crime aconteceu dentro da aeronave estrangeira, tudo bem, mas a aeronave está numa área sujeita à administração militar brasileira, primeiro requisito, e segundo, furtou um bem da União, furtou um bem da FAB, praticou um ato contra uma instituição militar. Vai responder de acordo com o nosso Código Penal Militar. Tá certo? Então, é isso que quer dizer a situação. Quando questionar você sobre aeronave estrangeira ou embarcação estrangeira, crime praticado dentro dela, você vai falar, depende. Tem que preencher dois requisitos. A aeronave ou embarcação tem que estar numa área que é administrado por uma instituição militar brasileira, e o crime tem que atentar contra, né, a instituição militar brasileira. Tá certo? Conceito de navio, isso aqui é tranquilo. Para efeito da aplicação deste código, considera-se navio toda embarcação sob comando militar. Não interessa se é canoa, se é lancha, se é navio. Qualquer embarcação que estiver comandado, né, por uma instituição militar, sob o comando ou a serviço, é considerado navio. Por que isso? Isso aqui para você não cair na pegadinha, porque no direito penal comum é diferente. No direito penal comum, é considerado navio para fins penais somente aqueles grandes, aqueles de grande cabotagem, que conseguem navegar entre portos, né? Para o direito militar, não interessa o tamanho da embarcação, não interessa o porte da embarcação. Qualquer embarcação, considera-se navio toda embarcação, né? Navio para o Código Penal Militar não é só aqueles grandes, né? Qualquer embarcação que estiver sob o comando militar, ou seja, a serviço da instituição militar, tá certo? Pena cumprida no estrangeiro, interessante.
Lembra que nós falamos sobre o princípio da territorialidade e extraterritorialidade? Né? Opa, para aí. Ó. Sujeito que pratica um crime lá fora, um crime militar, ele responde de acordo com a nossa lei. Mas e aí? E se ele estiver sendo processado? Responde mesmo assim. Mas e se ele estiver sendo processado? Responde mesmo assim. E se ele já foi julgado, condenado? Responde mesmo assim. Sim, mas aí ele vai cumprir 2 penas? Não. Porque aí o direito penal militar, da mesma forma que o direito penal comum, veio e disciplinou a situação de quando um sujeito cumpre uma pena no estrangeiro pelo mesmo crime e quando é processado no Brasil, é condenado. O que acontece? Olha aqui, ó. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Opa, para você entender, sujeito cumpriu uma pena no estrangeiro por um crime. Por exemplo, furtou a pistola do militar que estava no Haiti. Respondeu, né? O governo do Haiti, a justiça do Haiti condenou o sujeito, ele cumpriu lá 1 ano de pena. Beleza? Beleza. Isso impede dele responder no Brasil? Não. Mas e agora? E esse tempo que ele cumpriu lá? Opa! Esse tempo que ele cumpriu lá vai ser computado. Vai ser descontado se a pena for idêntica. O que é pena idêntica? Da mesma natureza. Por exemplo, se ele cumpriu 1 ano de reclusão ou 1 ano de detenção, aqui no Brasil, que ele teria que cumprir 3 anos de reclusão, ele vai cumprir só 2, porque 1 ele já cumpriu lá. Mesmo que oriundo de uma sentença estrangeira, porque se trata do mesmo crime. Opa, ele furtou a pistola do soldado do exército lá no Haiti. A justiça do Haiti condenou, ele cumpriu a pena. Resolveu entrar no Brasil, foi condenado aqui também. Vai cumprir pena, mas como ele já cumpriu uma parte lá, ou ele já cumpriu uma fração, ou ele já cumpriu um período, aquele período é descontado, é computado. Agora, olha que interessante. Ou pode ser computada, ou atenuada. O que é atenuar? Quando a pena cumprida no estrangeiro foi diversa daquela no Brasil. Como assim, Marciano? O sujeito furtou a pistola no Haiti. E imagina que no Haiti, em vez de ele ficar preso, ele simplesmente, tá? Ele não ficou preso, pagou multa. Pagou multa. E no Brasil, ele foi condenado a 2 anos de detenção ou 2 anos de reclusão. Ele tem que ficar preso, né? Entre aspas, ele tem que cumprir dentro daquele regime de cumprimento de pena, mas de certa forma a pena é diferente, porque lá foi questão monetária, aqui é questão de prisão, então é diversa. Como é que você vai fazer o desconto? Não tem como, porque não tem como computar. Só vai computar quando for pena idêntica, reclusão lá, reclusão aqui, detenção lá, detenção aqui, cadeia lá, cadeia aqui. Agora, e quando for multa lá e cadeia aqui? Aí não tem como descontar. Aí só faz atenua a pena. Atenuar é abrandar. Atenuar é uma espécie de diminuir, vamos dizer assim, porque diminuição é uma coisa, diminuição é fixo, é fração, mas de certa forma vai diminuir 2 meses, 3 meses, 4 meses. Por exemplo, o juiz fala o seguinte, o juiz brasileiro, na hora de executar a pena, considerando que ele já pagou, foi condenado no estrangeiro a pena de multa, né? E no Brasil foi condenado a 2 anos de reclusão, atenua a pena em 6 meses, fixando 1 ano e meio. Olha só, isso é atenuar. Se ele não tivesse pago multa lá, ele ia pegar os 2 anos aqui. Mas como ele pagou uma pena lá, mas a pena é diversa, não é da mesma natureza, porque é multa lá e prisão aqui, o juiz vai atenuar. De certa forma, está respeitando o princípio do nobis idem. Ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Ele não está sendo punido 2 vezes, porque está descontando.
Quando não for possível descontar porque não é da mesma natureza, faz um abrandamento. Isso é atenuar a pena. A pena cumprida no estrangeiro atenuará ou atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, evidentemente. Quando as penas forem diversas. Quando diversas, significa que a pena no Brasil é de um jeito, é de uma natureza, tem uma particularidade que difere da pena do estrangeiro. Só você pensar no exemplo, lá multa, aqui prisão. Agora, se for a mesma pena, se for a mesma natureza, prisão lá e prisão aqui, é computada. Opa! 3 anos foi condenado no Brasil, já cumpriu 1 ano lá, 2 então, porque vai computar. Tá certo? E agora, senhores e senhoras, vamos falar de crimes militares, tá certo? Crime militar, porque você já deve estar se questionando, né? Deve estar perguntando, mas vem cá, o que é um crime militar? Você está assistindo, será que eu pratico um crime militar? Né? O Marciano é civil, ele é advogado, ele não é policial militar, ele não é do Corpo de Bombeiro Militar, ele não é da FAB, ele não é do Exército, ele não é da Marinha. Será que ele pratica crime militar? Pronto, você está dizendo, perguntando, e eu como agente, como criminoso, né? Agora inverte, o Marciano é civil, ele é advogado, ele está lá na rua, o policial, ao revistar, tá certo? Agiu com truculência e causou lesão corporal no Marciano. O Marciano é vítima e não mais agente. Mas como o Marciano é civil, não é militar, será que esse policial que causou essa lesão corporal praticou um crime militar ou praticou um crime comum? É isso que nós vamos estudar agora. Ou então, o sujeito é aposentado. Tá certo? Ele foi no quartel, aproveitando-se que a porta da reserva de armamento está aberta, ele entra, né? Porque ele foi na enfermaria. Ele passou, viu a reserva de armamento aberta, ele foi lá e pegou uma pistola. Mas ele não é militar mais. Ó. Será que ele praticou um crime militar? É isso que nós vamos estudar agora, definição de crimes militares. Entendeu a importância? Tá? Muito bem. Pessoal, para isso, né, a doutrina denominou-se, quando se fala em crimes militares, de crime próprio e impróprios. Crime próprios e impróprios. Provavelmente o senhor vai ouvir muito falar isso. Crime militar próprio, crime militar impróprio. O que é o crime próprio ou os crimes próprios? São aqueles previstos apenas no Código Penal Militar e praticados por militares. Esse é o crime militar puro, essencialmente militar. São aqueles crimes que estão previstos só no Código Penal Militar, não tem nenhuma outra lei, só está previsto lá. E somente o militar que pode praticar aquilo. Quando estas duas características se encontrarem, quando estas duas características estiverem presentes, ou seja, o crime está previsto apenas no Código Penal Militar. Não existe uma outra lei que trata desse assunto, não existe um Código Penal comum tratando desse assunto. Pronto, primeiro requisito. Segundo requisito, somente o militar, seja ele do Corpo de Bombeiro, seja ele da Polícia Militar ou das Forças Armadas, é que são sujeitos ativos, ou é que é sujeito ativo desse crime. Só eles podem praticar. Então aí juntaram-se as duas características, dois requisitos, previsão única no CPM, e possibilidade de só o policial, ou só o militar praticar esse crime, então chama-se crime próprio. Por exemplo, pessoal, deserção, olha aqui, ó. Vamos ver se está aqui, ó. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Se oficial, a pena é agravada. Senhores, isso aqui é a deserção.
Imagina que eu, Marciano Xavier, eu sou soldado do exército. Tá certo? Eu simplesmente fui pro sítio. E não tô nem aí, fiquei lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias. Não estava de licença, não fui autorizado, ou seja, sem autorização, e afastei, 8º dia. No 9º dia, eu já estou praticando, então, um crime chamado deserção. Deserção está previsto só no CPM, está lá no artigo 187. É diferente do homicídio. O homicídio tem previsão tanto no CPM, no Código Penal Militar, quanto no Código Penal Comum. Lesão corporal tem previsão tanto no CPM, quanto no Código Penal Comum. Dupla previsão. Deserção, única previsão, só está previsto no Código Penal Militar. Primeiro requisito. Segundo, eu só pratiquei esse crime porque eu sou militar. Porque o civil não pratica deserção. Ele pode até praticar abandono de emprego, lá no Estatuto dos Servidores Civis, o civil. Ora, se eu sou civil e afastei do meu trabalho, isso é crime? Não. Isso por si só não é crime. Você pode dar até abandono de emprego. Agora, o militar não. O militar, se afastar por mais de 8 dias, sem autorização, ele pratica um crime chamado crime de deserção. Então, você viu que os 2 requisitos preencheram. Só está previsto no Código Penal Militar e somente o militar pratica. Quando estiver previsto só no CPM e somente o militar praticar, chama-se crime próprio. Tá certo? Aqui, crime próprio. Previstos apenas no CPM. Deserção só está lá. E praticados por militares, ou apenas por militares. Isto é crime militar próprio. Beleza? Crimes impróprios, ou impropriamente militar, são aqueles previstos no CPM. E em outra norma penal. Opa! Homicídio. Homicídio, policial que mata outro policial dentro do quartel, praticou crime de homicídio previsto lá no Código Penal Militar. Agora, sujeito que está lá, numa briga de bar, 2 civis, um matou o outro, ele praticou um crime de homicídio previsto no Código Penal Comum. Quando o crime estiver previsto no CPM e em outra norma penal, ele é impróprio. Chama-se crime impróprio. Tá certo? Só vai gerar interesse para o penal militar nos crimes impróprios se foi praticado dentro de uma instituição militar, se foi praticado contra um policial militar. Por exemplo, o sujeito que mata o soldado do exército. Ele matou o soldado do exército. Eu sou civil, matei um soldado do exército em serviço. Ele está em serviço. Para aí, Eu pratiquei um crime impróprio. Eu pratiquei um crime militar impróprio. Por quê? Primeiro, porque está previsto no CPM o homicídio e também está previsto numa norma penal. Só que eu pratiquei um crime militar porque foi contra o soldado que estava em serviço. Então vamos lá. São aqueles previstos no CPM em outra norma penal. Ou que tenha como sujeito ativo apenas o civil. Tem crime, pessoal, que está previsto só no CPM. Mas quem pratica é só o civil. Sim. Que esquisito, professor. O crime previsto no CPM e que for praticado só por militar é crime próprio. Agora, o crime previsto no CPM, no Código Penal Militar, e que é praticado, que é possível de ser praticado pelo civil, é crime militar impróprio. Por quê? Porque não fecha a segunda característica. Está previsto no CPM.
mas o civil pode praticar. Ora, se o civil pode praticar, então é impróprio, porque eu, em regra, não deveria ser processado na justiça militar, mas, eventualmente, eu sou impróprio, tá? Olha aqui, ó, os exemplos. O artigo 187, que trata da deserção, que eu acabei de falar para você, só está previsto no CPM, no Código Penal Militar, e somente o militar pode praticar. Não interessa se é militar do bombeiro, da polícia, do exército, da marinha ou aeronáutica. Ficou mais de 8 dias sem autorização, deserção. Crime de deserção. Ora, se somente o militar pode praticar, porque eu sou civil, e eu não tenho como eu me tornar desertor, porque eu sou civil. Se só o militar pratica, estiver previsto só no CPM, crime próprio. Agora olha aqui, impróprio. Criar ou simular incapacidade física que inabilite o convocado para serviço militar. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Isso é um crime que está previsto no CPM, só no CPM. Só que o civil pode praticar. Está previsto só no CPM, mas o civil pode praticar. Crime militar impróprio. Isso aqui, por exemplo, olha só, eu me alistei, eu não quero servir, e você que está me assistindo é médico, tá certo? Me alistei, não quero servir, você que está me assistindo é médico. Cara, dá um atestado aí, bicho, dizendo que eu tenho problema na coluna, dizendo que eu tenho uma doença grave, dizendo que eu estou impossibilitado para o serviço assim, porque eu não quero servir, eu apresento lá e sou dispensado. Opa, para aí, ó. Você, médico, que fez isso, você praticou isso aqui, ó. Criar ou simular incapacidade física que inabilite o convocado. O convocado é aquele sujeito que alistou e foi convocado para apresentar lá, para prestar o serviço obrigatório, não é isso? Que inabilita o convocado para o serviço militar. Então você, médico, praticou um crime militar impróprio, apesar de você ser civil. Apesar do crime estar previsto só no CPM. Tá certo? Matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20, artigo 205 do Código Penal Militar. O sujeito do corpo de bombeiro. Vamos mudar o exemplo para não ficar só no exército, porque olha só, quando se fala em militar, para fins penais, você engloba ali, ó, o militar, o corpo de bombeiro militar, os integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Tá certo? Vamos pegar o Corpo de Bombeiro Militar, soldado do Corpo de Bombeiro Militar. Numa discussão lá dentro do quartel, saca da arma e mata outro soldado do Corpo de Bombeiro Militar. Opa, matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20. Olha aqui, ó, é um crime militar. Agora, é um crime militar impróprio. Por quê? Porque esse crime de homicídio está previsto tanto no CPM quanto no CP comum. Artigo 121, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20. Vejam, senhores, que é a mesma redação. Só que este aqui está no CPM e este aqui está no CP comum. Código Penal Militar. Código Penal. O soldado que matou o outro colega lá dentro do quartel vai responder pelo 205 ou pelo 121? A pena é a mesma. Ele vai responder pelo 205, porque ele praticou esse crime dentro do quartel. Ele praticou esse crime contra outro militar. Ele vai responder pelo CPM. Eu pratiquei um homicídio lá no bar contra um civil, um desafeto. Nós brigamos, pronto. Eu vou responder pelos 205 ou pelo 121? Pelo 121, Código Penal Comum, que aplica-se a todos. Esse aqui só aplica em caso de crimes militares. Esse aqui, homicídio de forma geral. Entendeu? Ora, quando a conduta estiver prevista tanto no CPM quanto no CP, recebe o nome de crime militar impróprio. Este aqui é um crime militar impróprio. Por quê? Porque ele não é exclusivo, ele não é próprio do CPM. Ele também tem redação, também tem previsão semelhante na outra lei penal. Isto que é crime militar impróprio, tá certo? Resolvemos em parte a nossa situação, porque agora nós vamos entrar, especificamente
na definição de crime militar, tá? Definição de crime militar. Isso mesmo, pessoal, isso mesmo. Para mim é um dos assuntos mais interessantes que tem. Se você tiver consolo, então você dobre a sua atenção, tá? Porque definir o que é um crime militar é de extrema importância. Claro, você vai fazer concurso onde cobra o Código Penal Militar. Você não tem que saber o que é crime militar. E o cara coloca um exemplo lá, uma historinha para você responder se trata de crime militar ou não. É isso que nós vamos aqui, isso que nós vamos resolver agora. Então vamos lá? Crimes previstos no CPM. O que é um crime militar? Definição do crime militar. Primeira situação. Eu já sei o que é crime próprio e crime impróprio. Você já sabe? Sim, Marcelo. Porque crime próprio é aquele que tem duas características. Está previsto só no CPM e só o militar pode praticar. Isto é crime próprio. Muito bem, parabéns para você. E crime impróprio? Crime impróprio é aquele que pode ter dupla previsão, ou seja, previsto no CPM e em outra lei, pronto, crime impróprio. Ou ainda que previsto só no CPM, mas o civil pode praticar, crime impróprio. Muito bem, tá? Isso aí tranquilo, tá? Agora, aprofunda-se mais. Cada caso, cada situação, como que eu vou dizer se ele é crime militar ou não? Não interessa se é próprio ou impróprio. Se é crime militar ou não. É agora que nós vamos ver. Por isso que fala definição de crime militar. Primeiro, crimes previstos no CPM sem correspondência na lei penal comum. Independentemente do agente. Crime está previsto no Código Penal Militar. O crime está previsto no Código Penal Militar e não tem previsão em outra lei. Não interessa o agente. Pega, por exemplo, o sujeito que inventa incapacidade física para que o outro não se apresente, para que o outro seja dispensado. Eu procurei você, você é médico. Coloca aí que eu tenho uma perna mais curta que a outra. Coloca aí que eu tenho uma doença grave, só para eu não servir o exército. Você é médico, você é civil. Olha aqui, ó. Você praticou um crime militar, ó. Os crimes previstos no CPM. E esse crime está previsto? Claro que está, olha aqui, ó. Criar ou simular incapacidade física que inabilite ou convocado para o serviço militar. Opa, volta lá, ó. Crimes previstos no CPM, sem correspondência na lei penal comum. Esse crime de você atestar, de você inventar uma incapacidade física que vai impedir, que vai inabilitar o convocado, né, para o serviço militar, é um crime que está previsto só no CPM. Você praticou um crime militar, independentemente do agente, independentemente se você é militar ou civil. É isso, ó, crimes previstos no CPM que não esteja previsto em outra lei, sem correspondência em outra lei penal, que não esteja previsto na lei penal comum. Não interessa, independentemente de quem praticou, independentemente do agente, tá certo? Pega como exemplo essa situação de criar inabilidades para o convocado, né? Para o serviço militar, tá certo? Segundo, crimes com dupla previsão. Aqui é crime com única previsão, porque só está previsto no CPM. Porque olha só, pessoal, se coloca na prova para você assim, ó, os crimes previstos no CPM somente serão praticados por militar. Você vai dizer falso ou verdadeiro? Falso. Tem crime previsto no CPM que só o militar pratica. É o caso da deserção. Mas tem crime previstos no CPM que o civil também pode praticar. Então eu não posso marcar como verdadeira aquela alternativa que diz o seguinte: sobre o crime militar indica a alternativa correta. Os crimes previstos exclusivamente no CPM só poderão ser praticados por militar. Falso. Porque tem crime previsto só ali que eu, civil, posso praticar. Porque é um crime militar. Crimes previstos no CPM.
sem correspondência na lei penal comum. Não interessa, independentemente do agente. Fechou, acabou. Agora, crimes com dupla previsão. Crimes previstos tanto no CPM quanto no Código Penal Comum, ou na legislação penal comum. Isto é dupla previsão. Dupla previsão por quê? Pega o homicídio. O homicídio tem dupla previsão. Está previsto tanto no CPM quanto no CP comum. Né? Está previsto tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum. Dupla previsão. Tá certo? Agora, quando estiver previsto só no CPM, não interessa o agente, para mim fica fácil. Está previsto só no CPM, não interessa o agente, é crime, cara. Não interessa quem praticou foi um civil ou um militar. Claro, Marciano. Se está previsto no CPM, não interessa se você, médico, é civil ou militar. O crime é militar porque está previsto no CPM. Se vai ser militar, crime próprio ou impróprio, é outra história. Eu não quero mais nem saber disso. Eu quero saber o que é crime militar. São aqueles previstos no CPM, praticado por qualquer agente. Ou aqueles previstos tanto no CPM quanto em outra lei. Desde que, porque aí vem, ó, quando? Desde que. Tá? Crimes com dupla previsão, crimes previstos na legislação penal militar e na legislação penal comum, quando praticados por, letra A, militar da ativa contra militar da ativa, tá? Voltando, quando? Crimes com dupla previsão. Pessoal, além dessa explicação, eu vou entrar nos artigos para você, tá certo? Porque esse assunto é extremamente interessante. Você tem que definir o que é crime militar. Crimes com dupla previsão. Entenda-se. Crimes previstos tanto no CPM quanto na legislação penal comum. Quando praticados por militar da ativa contra militar da ativa. Militar vezes militar, cara. Entendeu? O que é militar da ativa? É o militar em serviço. Falso. Militar da ativa é aquele que não foi para reserva, meu irmão. É aquele que está ainda em atividade. Militar da ativa, entenda-se, é para contrapor ao militar inativo. Você tem 15 anos de serviço, você está ainda na ativa. Opa, o sujeito teve uma doença e ele foi aposentado, né? Ele foi reformado, melhor dizendo. Ora, neste caso ele é inativo. Militar da ativa é aquele que está em atividade, é aquele que não foi para aposentadoria, é aquele que não foi para a inatividade. Eu sou um militar da ativa e estou de folga. O fato de eu estar de folga significa que eu não estou em serviço. Mas depois da manhã eu vou entrar em serviço. Militar da ativa é diferente de militar em serviço. Militar em serviço é aquele que efetivamente foi escalado e está lá trabalhando. Militar da ativa, ele pode estar de folga. É aquele que não foi para a reserva, é aquele que não foi para a reforma. Entendeu? Muito bem. Então, quando o crime for praticado por um militar da ativa contra outro militar da ativa, o CPM claro, jurisprudência briga nesse aí, ó, não é pacífico, para nós não interessa. Interessa o que o CPM diz. Ó. Opa, Marciano, então você está dizendo o seguinte, Marciano. E nós dois, Marciano, eu e você, nós somos policiais militares. Eu tenho 13 anos de serviço. Você tem 8 anos de serviço, ou seja, nós não estamos reformados, nós estamos aposentados, nós não estamos na atividade. Nós estamos de folga. Lá fora, eu pratiquei um crime contra você, Marciano. Eu sou da ativa e você é da ativa. Então você está dizendo que eu pratiquei um crime militar, mesmo fora do quartel. Exatamente, porque olha aqui, ó, militar da ativa contra militar da ativa. Caramba, encontramos lá na rua, você saca de uma arma, dá um tiro em mim, tentativa de homicídio. Você vai responder pelo CPM? Vai responder pelo CPM.
Por quê? Militar da ativa contra militar da ativa. Senhores, isto segundo o Código Penal Militar. Isto segundo o Código Penal Militar. Eu tive uma situação, por exemplo, de um policial atirou no outro lá por causa da briga de rua. Eles responderam na justiça comum, porque a jurisprudência entende que nesse caso não tem nada a ver a questão militar. Vai para a justiça comum. Mas, pessoal, para fins de prova, se perguntar para você segundo o CPM, um crime praticado por um militar da ativa contra outro militar da ativa, não interessa se ele estiver dentro do quartel ou fora do quartel. Será processado pela Justiça Militar. Evidentemente que nesse caso do Tribunal do Júri, né, o Tribunal do Júri vem da Constituição Federal e por isso, nesse caso, se for homicídio, vai para o Tribunal do Júri. Tá certo? Mas esqueça a situação, daqui a pouco não falaremos do homicídio, inclusive, você vai guardar aqui, ó. Crime praticado por militar da ativa contra outro militar da ativa, chama-se crime militar. Constitui crime militar, tá? Crime praticado por militar da ativa contra o inativo. Opa, entrou o inativo agora, ó. Só que agora o da ativa é o autor do crime e o inativo é a vítima do crime. Crime praticado por militar da ativa contra militar inativo ou civil em local sob a administração militar. Olha que interessante, que quando é militar da ativa contra militar da ativa, não continua falando em local sujeito à administração militar. Não. Em qualquer lugar. Está aqui. O CPM não especificou. Não quero entrar na jurisprudência. O CPM não especificou. Você me para aí. O Código Penal Militar diz, ó, militar vezes militar, os dois estão em atividade. Vai para crime militar. Agora, muito bem. Eu sou militar da ativa e você que está me assistindo é um civil. Eu sou militar da ativa, eu sou policial militar, né? E você é um civil. E eu pratiquei uma lesão corporal em você. Será que eu pratiquei um crime militar? Ou eu pratiquei um crime civil? Vamos dizer assim, um crime comum. Olha a pergunta, eu sou policial militar e você é um civil, você que está me assistindo. Eu pratiquei lesão corporal em você. Olha aqui, ó. Crime praticado por militar da ativa contra civil. Só que se tiver num local sob a administração militar. Essa lesão corporal que eu pratiquei em você foi lá no campo de futebol, que não tem nada a ver. Não é campo de futebol do Exército, da Polícia Militar. Não é instituição militar. Então eu não pratiquei crime militar. Porque ainda que eu, militar da ativa, ainda que o agente seja militar, mas o civil, crime... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer ser policial, que quer policial militar do estado do Pará, cargo de soldado. Este concurso PM Pará 2019 está confirmado, acredito eu, para o primeiro semestre de 2019, então é hora de você estudar com planejamento, com foco, com antecedência, porque essas são as dimensões necessárias para que você seja bem-sucedido em um concurso público. Venha fazer conosco o nosso pré-edital. Esse curso pré-edital é um curso diferenciado, é um curso que nós temos aqui 180 dias de prazo de acesso. Por quê, professor? Porque nós esperamos que esse concurso venha a ser publicado edital ainda no primeiro semestre. Se tiver com prazo de acesso, você vai receber a atualização do seu curso da PM Pará a custo zero. A custo zero. Pode ter certeza disso, tá? Você pode ter certeza disso, tudo bem? Então tá aí para vocês aí, essa informação aqui para vocês aí. O curso custa apenas 10 parcelas de R$25. Nossos professores aqui, não temos professores medianos, são todos professores top de linha. Nós fizemos uma campanha dessa em 2016 muito bem sucedida. Sabe por quê? Porque é o único curso que tem essa ferramenta pedagógica chamada de Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. A partir do dia 24, você pode vir no site, pode se matricular, pode hoje,
aliás, já tem lá a primeira semana já antecipada. Você pode o quê? Vai estudar em regime de metas, né? Ah, professor, passou do dia 24, perdi aula. Não perde aula, porque todas as aulas são gravadas, editadas e ficam à sua disposição. Bacana, pessoal. Espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.